Ele diz: eu gosto muito do Lula, chamei ele para conversar. Em seguida, a invasão no meio da Assembleia Geral das Nações Unidas. O que aconteceu foi que o Trump trouxe reportagens que comprovam que o presidente estava mentindo. E ele foi exposto para o mundo inteiro ver. Lula hoje vai dormir muito pior do que na posição na qual ele acordou. Presidente da CPI dá voz de prisão a empresário ligado ao careca do INSS. Isso mesmo, o presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana, determinou a prisão em flagrante do empresário Rubens Oliveira Costa, ligado a Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS, pelo crime de falso testemunho durante a sessão da CPI. Nos Estados Unidos, Lula é encurralado por Trump e foge de encontro com o presidente dos Estados Unidos. É isso mesmo. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, informou nesta terça que o esperado encontro entre Lula e Donald Trump não deve ocorrer de maneira presencial. De acordo com o chanceler, a justificativa para a reunião ser remota é que o petista está ocupado com agenda muito cheia. Mas a verdade é que o governo brasileiro teme que conversa com Trump possa virar humilhação para Lula. Integrantes do governo viram o gesto de Donald Trump como uma isca para atrair Lula e temem que o americano use o diálogo entre os dois como uma forma de pressionar e até humilhar o petista, a exemplo do que já fez com líderes europeus como Volodymyr Zelensky. É que eu digo a vocês que o Trump é um gênio. Primeiro, ele abre fazendo uma denúncia da ditadura brasileira, da invasão da jurisdição americana no meio da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em seguida, ele diz: eu gosto muito do Lula, chamei ele para conversar. Mas aí ele diz: lamento dizer, mas o Brasil está indo muito mal e vai continuar estando muito mal, exceto se estiver junto dos Estados Unidos. E pensem, com isso Trump deixa o Lula em uma situação impossível. Lula agora tem que vir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que ele não tem como cumprir. Não tem como cumprir. Para quem não fez nem o Mobral de negociação, se você quer analisar se o que o Trump disse foi bom ou ruim para o Lula, vejam quais são as possibilidades que o presidente brasileiro tem agora. A posição na qual ele se encontra. O Lula vai ter que encontrar o Trump. Ele foi convidado ao vivo, em frente ao mundo inteiro, e não vai mais ter como continuar, não vai ter mais como continuar dizendo que o Trump não quer mais conversar com ele. E vai encontrar o Trump com a obrigação de voltar com alguma vitória, que foi algo que ele evitou a todo tempo. E aí, no encontro, ele vai ouvir. Posso garantir a vocês que Lula ouvirá sobre a situação do Brasil com fatos incontestáveis da boca do Trump, como foi o caso da África do Sul. Entendam, o presidente da África do Sul sentou e achou que ia mentir na cara do Trump sobre a perseguição aos fazendeiros brancos no país dele. Fazer ali uma pose para a imprensa e sair como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu foi que o Trump trouxe reportagens que comprovam que o presidente da África do Sul estava mentindo. E ele foi exposto para o mundo inteiro ver. Vejam. Na reunião, o Lula vai ter que dizer ao Trump que o judiciário brasileiro é independente, que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia e que o Brasil quase teve uma insurreição ou um golpe no 8 de janeiro. Só que essas foram as mesmas narrativas criadas e usadas contra o próprio Trump por anos. Elas foram criadas para serem utilizadas contra o próprio Trump. E eu posso garantir a vocês que Trump vai estar preparado. Eu posso pessoalmente garantir a vocês que Trump vai estar preparado
com as informações para desmentir o Lula. E o Lula vai fazer o quê? Vai dizer para o Trump que se ele estivesse no Brasil, ele também teria sido preso no 8 de janeiro? Vai dizer que o Bolsonaro é fascista, assim como o Trump é a nova face do nazismo, segundo o próprio Lula? Vai dizer o quê? Que não existe lawfare? Que o judiciário é independente? E quando ele disser, não, mas eu não posso fazer nada, o judiciário é independente. Sobre o que ele será cobrado? Sobre a anistia. Como você se posiciona sobre o processo do projeto de anistia? Como se posiciona o seu país, o seu partido, a sua base parlamentar? PEC. Então você imagina, é muito simples. Lula hoje vai dormir em uma posição política muito pior do que na posição política na qual ele acordou. Então não há como pintar esse convite ao Lula como uma vitória. Ah, mas o Trump elogiou o Lula. Porra, cara, eu não sei. Agora o Sam Puncher está aqui, ó, entrevista à CNN aqui dos Estados Unidos, Mauro Vieira diz que a agenda do Lula impede um encontro na semana que vem e que entre o presidente brasileiro e Trump, mas o que deve acontecer é um telefonema. Ah, não vai encontrar? Por quê? Tá sem tempo? Sem tempo. Pô, desculpa, eu tô enrolado aqui, não tenho tempo, minha agenda tá ruim para encontrar o líder do mundo livre, mas eu vou fazer um telefonema. Ora, Lula sabe que seria humilhado no Salão Oval. Empresário do agro, empresário exportador. Lula não quer resolver o seu problema. Porque ele não tem como sentar frente a Trump. E Trump destruiu a narrativa do Lula ao vivo, na frente do mundo inteiro. Ai, mas o Trump elogiou o Lula, Paulo. Porra. É mesmo? Filhão, todo dia o Trump elogia líder do mundo inteiro. Isso é parte de negociação. Ora, dá pra gente dizer que o discurso do Lula ali mostra que ele realmente ainda não entendeu o recado de todas as sanções do governo americano voltadas às autoridades brasileiras? Antes de entrar em Donald Trump, segura essa. Eu vou segurar, porque tem muita coisa pra gente falar de Donald Trump. Entendeu sim, Paula. Ele entendeu sim, e ele está escolhendo esse caminho de propósito, porque o caminho do Lula é o caminho de aproximação de regimes totalitários, da China, do Irã, de tudo aquilo que a gente fala aqui, mostra todos os dias com as ações do governo Lula. Eu não vou nem falar do Brasil, porque esse Brasil, sob o governo de Lula, não é o Brasil dos brasileiros de fato, esses que trabalham de sol a sol, do Brasil do agro, do Brasil das famílias, do Brasil das tradições brasileiras, do Brasil que quer o progresso no país. Então, ele sabe muito bem disso, Paula. Agora, um falatório assim é inacreditável. Eu só queria levantar aqui duas palavrinhas. Eu posso ter ouvido errado, mas já que o Augusto não está aqui hoje, depois a gente passa para ele. Mas eu tive a impressão de que o Lula disse misoginia e xenefobia. Posso estar errada, mas eu ouvi um xenefobia ali. E aí, aquele falatório todo sobre agressão, a soberania, ele falando da Magnitsky, e a gente vai repetir aqui para sempre também. Se eles vão repetir uma mentira para sempre, nós vamos repetir uma verdade para sempre. A Magnitsky, a aplicação da Magnitsky, das sanções Magnitsky, dos vistos para a entrada aqui nos Estados Unidos, não tem absolutamente nada a ver com a soberania no Brasil. Tanto que os bancos no Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica, quem quer que seja, eles podem simplesmente dizer para os americanos: nós não vamos seguir as sanções da Magnitsky. E tá tudo bem.
Se outras sanções forem aplicadas, porque esses bancos fazem parte de todo o contexto, de toda a malha financeira no mundo, isso aí são outros 500, mas liberdade para falar, nós não vamos aplicar as sanções aqui no Brasil, porque de acordo com o nosso presidente, isso é um ataque à nossa soberania. Tudo bem. Agora, a falta de noção de elevar Cuba daquela maneira, com o secretário de Estado, Marco Rubio, ali, e várias vezes aqui nos Estados Unidos, outras câmeras, as TVs tinham outras câmeras nas autoridades americanas, o Marco Rubio, com a caneta na mão e anotando, fazendo várias anotações durante o discurso do Lula. E o Lula quer exaltar Cuba diante de um filho de imigrantes cubanos que cresceu sabendo da opressão do regime ditatorial de Cuba. É praticamente dizer, eu vou falar essa bobagem aqui e eu vou chamar vocês de idiotas. O secretário, um dos homens mais importantes do mundo depois de Donald Trump, é hoje um cubano, um filho de imigrantes cubanos, o secretário de Estado Marco Rubio. E outra coisa para finalizar, Paula, é impressionante a falta de discernimento, de noção, de postura. Falavam tanto do presidente Bolsonaro, que ele não tinha postura presidencial e aquilo que faltava, né, aquela pose. Enquanto Donald Trump estava falando, e ele mencionou o nome do Brasil, e já vamos falar disso, o Celso Amorim e o Lewandowski, eles tiveram que cutucar o Lula. Olha lá, tá falando da gente. E o Lula ali, a outra deslumbrada do lado dele ali também. Ou seja, eles não estão nem aí para o Brasil, Paula. Não é que eles não estejam nem aí para os Estados Unidos, porque isso a gente já sabe, já que eles fazem parte de uma malha ideológica que odeia a liberdade e todos os pilares da liberdade e da civilização ocidental que os Estados Unidos representam como nação. Isso aí já é sabido. Eles não estão nem aí, é para o Brasil. É para o Brasil. Eles estão ali na ONU para fazer as alianças obscuras, continuar alimentando essas alianças obscuras com China, com Irã. E não custa lembrarmos, né, que ali, diante de todos, diante do mundo, o Lula ele é persona non grata para Israel. Agora a gente vai trazer alguns detalhes do discurso do presidente americano Donald Trump, que também participou do evento na manhã de hoje em Nova York. Trump disse também que se reunirá na próxima semana com o presidente Lula para debater as retaliações dos Estados Unidos contra o Brasil. Trump também criticou o processo e o judiciário brasileiro, afirmando existir censura, repressão, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos no Brasil. O republicano elogiou a sua relação com Lula, dizendo ter tido uma química excelente e descrevendo-o como um cara muito agradável. Caute, começamos essa com você. O que está por trás aí dessa fala do presidente Donald Trump, que surpreendeu aí muita gente com esse aceno ao presidente Lula? Caute, também queria te ouvir se o mercado reagiu também a essa possibilidade aí de um possível encontro entre o presidente Donald Trump e Lula. Pois é, Paula. Bom, primeiramente, respondendo a sua segunda pergunta, não tem nada a ver. No começo até podia parecer, mas depois, analisando os dados que saíram hoje, estava dando uma olhada na reação do mercado, o mercado precificou muito mais, falando também com fontes do mercado, o mercado hoje precificou muito mais a ata do cupom e também o resultado da arrecadação que veio muito acima, né, acima do esperado, portanto, basicamente parece que o Lula e o Trump se abraçaram de forma calorosa, né? Quase carnal, e estão indo junto para o banquete de gala. Não foi nada disso. Se a gente pegar aquilo que o Trump falou nesse discurso, só vou citar algumas frases. Lamento dizer isso, traduzindo para o nosso público, mas o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Então, ou seja, não é que o Trump se apaixonou pelo Lula, disse, não, tá tudo bem. Não, o Brasil está indo mal e vai continuar indo mal. E disse que o governo americano vai continuar aplicando sanções para hit them
comeback, ou seja, bater de volta no governo brasileiro. Então, o fato deles terem se encontrado, Trump ter feito até essa piada que provocou risadas na Assembleia Geral, não muda nenhuma vírgula a posição do governo americano, que foi lembrada pelo Trump. As autoridades brasileiras atuaram de forma ilegal, censurando empresas e cidadãos americanos e, portanto, serão punidas, terão uma reação por parte do governo americano. Simples assim. Agora, Trump é um negociador, é um homem de negócios, sempre disse que está aberto a negociar sobre as tarifas, mas é muito claro que, pelo discurso que ele fez, que o governo americano não vai tolerar abusos, como aqueles que vimos nos últimos anos, censura nas redes sociais, bloqueio do Twitter, do X, por exemplo, ou até penhorar contas de empresas do Elon Musk. Isso não será tolerado pelos americanos e, portanto, me parece muito claro no discurso do Trump que eles vão para frente como tratores para tentar reverter essa situação. Ana, já tomou um fôlego aí para o seu comentário? A gente só resgatou aqui um artigo porque o presidente Donald Trump falou aí por quase uma hora, hoje na ONU. A gente trouxe esse trecho que ele fala da proteção da liberdade religiosa e aí resgatamos um artigo seu publicado na revista. A gente compartilha na tela para quem nos acompanha, de agosto desse ano, com o título A Diabólica Perseguição aos Cristãos. O silêncio maligno que envolve essas atrocidades deve ser rompido por meio de conscientização e ação. Tá aí, então, dica de leitura da edição 285 da nossa Revista Oeste. A gente sempre saindo na frente, né, Ana? Então, Paula, e esse silêncio, isso tem que ser rompido por meio de conscientização. Foi o que o Donald Trump fez hoje. Nesse artigo, Paula, eu mostro a perseguição aos cristãos em vários dezenas de países no mundo. E a quantidade, são cristãos sendo perseguidos aos milhares em vários países. E a falta de cobertura, que eu digo da imprensa em relação a essa perseguição, é impressionante. Mas, como você disse, saímos na frente mais uma vez. Paula, bom, vamos lá. Tanta coisa para a gente falar que eu vou tentar não me alongar muito. O que Donald Trump fez em relação ao Lula é de uma estratégia impressionante, e as pessoas que não entendem Donald Trump no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque nós aqui nos Estados Unidos, nós assistimos Donald Trump há muito tempo, diariamente. Os seus trejeitos, a sua estratégia, como ele fala, como ele volta. E logo depois, e o que o Trump fez hoje foi de uma estratégia, ele foi muito astuto, que é o que normalmente ele faz. Ele eleva a tensão, ele eleva a intensidade, como ele fez com todo mundo, com o mundo todo, como o Piotr disse. Aí ele força a negociação, ele força a vinda à mesa para que as pessoas negociem. Depois ele sopra, diz que não, foi uma reunião muito boa, mas ele sempre defende os interesses dos americanos, porque a agenda dele é America First, a América primeiro, antes de qualquer coisa. Então, Paula, essa firmeza estratégica dele, o Piotr disse muito bem, esse biscoito que ele deu para o Lula, e foi impressionante como aqueles que odeiam Donald Trump, que o chamam de fascista e nazista e aquilo tudo, malvadão e totalitário, estavam em êxtase com o biscoito que ele jogou ali, que ele deu para o Lula. E logo depois dele falar aquilo, ele seguiu falando que o Brasil vai mal e seguirá mal se não estiver ao lado dos Estados Unidos. Essa coisa de elogiar, Paula, ele elogia todo mundo. Ele elogiou a Índia, ele elogiou a China, ele elogiou a Rússia e depois ele aperta de novo. Eu mandei um print para a nossa produção de como o Trump elogiou, por exemplo, o Xi Jinping e disse que ele é inteligente, que ele é meu amigo, e logo depois ele aumentou as tarifas da China. Subiu, o novo aumento de tarifas dos Estados Unidos chegou a 125%. Ele faz isso. Outro ponto interessante, que agora a gente já viu que Donald Trump, que os assessores de Lula não querem mais que
que o Lula vá até a Casa Branca, saiu na CNN agora que a reunião entre Lula e Trump, que o Itamaraty teme o efeito Zelensky e que então está planejando um telefonema, ou seja, não tem realmente ali a coragem de chegar e de sentar. Por quê? Porque o Brasil não é prioridade para o Lula, não é prioridade para o governo Lula, nunca foi e nunca será. Agora, não vou conversar com Donald Trump porque não tenho tempo, minha agenda é ocupada. De novo, a agenda não é o Brasil. A agenda não é o Brasil. O Japão, para vocês terem uma ideia, eles não tinham uma agenda. Quem não tinha espaço na agenda era Donald Trump. O que a comissão do Japão fez? Foi até Washington e se hospedou perto da Casa Branca e avisou: nós estamos aqui do lado. Assim que o presidente americano tiver uma brecha na agenda, nós gostaríamos de sentar com o presidente para discutir as tarifas. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.